Fala, turma! Bagual não, piazada. Segundo vídeo aqui do canal da Viena Consórcios. Já estamos com a Marocão de volta. Primeiro vídeo foi ontem, contando que eu tinha comprado um GTI. Segundo vídeo é hoje, contando que eu devolvi o GTI e o porquê que eu devolvi o GTI. Tô com a mesma camisa, pra vocês não acharem que o vídeo foi feito no mesmo dia, só para criar conteúdo. Eu tô com a mesma camisa de ontem, porque eu fiz o transplante capilar e eu ainda não posso usar camiseta, senão a gola da camiseta, a hora que passa na cabeça, arranca os enxertos. Mas enfim, piazada, o que aconteceu? Nitidamente, e vocês perceberam isso ou podem não ter percebido, a compra do Golf GTI foi uma decisão impulsiva, piazada. Foi uma coisa que eu não pensei melhor. Se eu tivesse pensado durante 2 horas, eu não teria feito essa compra e eu vou explicar para vocês o porquê que eu devolvi o Golf GTI. O que acontece, piazada? Todo mundo, você já deve ter ouvido alguém falando assim: ah, quando tu tem uma caminhonete, tu nunca mais vai voltar a ter um carro baixo. Eu achava que quando as pessoas falavam isso, é porque as pessoas eram um sitiante, fazendeiro, que usa a caminhonete para trabalhar. E não é. De fato, piazada, quando você tem uma caminhonete que você não precisa se incomodar se o asfalto é ruim, se o asfalto é bom, você não precisa se incomodar com nada, bem dizer, sobre o uso do carro e onde e como você vai usar, você se acostuma muito com isso e além de você se acostumar, isso te traz paz para a cabeça, entendeu? Porque a caminhonete, eu não sei se todo mundo é assim, mas a caminhonete muda o teu espírito, entendeu? O jeito que você pensa sobre carros. Vou te dar um exemplo. Eu peguei o GTI na sexta-feira, era 8 horas da noite. Quando eu entrei no GTI, piazada, eu não vou mentir pra vocês, eu torci o nariz já, porque eu percebi que de novo eu tava sentando num carro baixo, entendeu? Com uma posição de dirigir baixa. Ali caiu minha ficha do que eu tava fazendo. Só que aí é aquilo, né? Tu tá na empolgação e tal. Falei, não, é meu, e não sei o quê. E fui embora com o GTI e deixei a Amarok. Fui andar com o GTI no sábado à noite. Andei na sexta-feira à noite, né? No primeiro dia, andei com ele umas 2, 3 horas. Fiquei passeando e tal. E aí já comecei a me incomodar. Por quê? Por causa de toda aquela coisa de carro baixo, piazada, que tu tem que ficar cuidando aonde tu vai andar, tu tem que ficar cuidando se o asfalto é ruim ou não, que são problemas que tu deixa de ter quando tu tem uma caminhonete, entendeu? Tu deixa de se incomodar com isso e para você voltar a se dispor a se incomodar com isso é muito difícil, piazada, é muito difícil. Porque envolve muito aquela coisa de tipo assim, do cuidado que você tem com o carro. Por exemplo, com a Amarok, piazada, eu ando aonde eu quiser, independente se o asfalto é ruim ou bom, e eu não me importo se ela vai começar a fazer barulho de suspensão ou não, porque eu sei que a suspensão dela foi feita para isso, entendeu? E foi o que eu comecei a pensar já no primeiro dia quando eu tava andando com o GTI. Hoje, antigamente eu não me importava, piazada, quando eu tinha 320, até a 320 eu não me incomodava tanto com isso. Depois de um tempo com a 320 eu comecei a me incomodar com isso, com essa coisa de ter que ficar cuidando do asfalto, por exemplo, entendeu? Outra coisa, com a caminhonete, vocês viram, eu fiz o Viena Adventure, piazada, em 3 dias eu fiz 900 quilômetros, andei na areia com a Amarok, andei em pedra com a Amarok, andei em rio com a Amarok, entendeu? E eu gosto muito disso, piazada, dessa coisa, dessa liberdade que a caminhonete te propõe, que a caminhonete te entrega, entendeu? E aí começou a cair minha ficha que com o GTI eu ia perder isso. Outra coisa que me incomodou no GTI, o tamanho do tanque de combustível, que foi uma coisa que eu não pensei na hora. Hoje, com a Amarok V6, eu me acostumei a ter um tanque de combustível de 80 litros de diesel. Ou seja, eu gasto 450 pila de diesel com a Amarok, eu vou para Balneário Camboriú sem parar para abastecer o carro. Dentro da cidade, eu uso a Amarok durante 2 semanas sem precisar completar o tanque. O GTI era gasolina Podium, eu completei o tanque dele no sábado de manhã, andei sábado, andei domingo, fui para Boa Vista hoje de manhã, buscar minha mulher, que minha mulher estava lá com as amigas dela. Quando eu voltei, o carro estava na reserva de novo. Ah, Bagual, mas então tu andou muito e acelerou muito.
Cara, eu andei de forma nada absurda. O que eu fiz com o GTI ontem, piazada, se eu tivesse feito a mesma coisa com a Amarok, eu tinha gasto meio tanque da Amarok. E o outro meio tanque que sobrava, eu ia andar essa semana inteira, entendeu? Mas o ponto principal que caiu minha ficha quando eu peguei o GTI foi que eu ia perder essa liberdade de uso que não só a Amarok, mas que qualquer caminhonete entrega, entendeu? Que é a liberdade de você poder andar na terra, na areia, na pedra, na rua ruim, na rua boa, sem precisar, tipo assim, desligando o cérebro para isso, entendeu? E é foda, piazada, porque assim, eu já sou uma pessoa muito chata com algumas coisas, entendeu? Eu tenho uns cacuetes de velho, piazada. Por exemplo, barulho de acabamento, eu não gosto. Do jeito que eu uso a Amarok, se eu fosse usar o GTI, em 3 meses ele ia estar cheio de barulho de acabamento, entendeu? E hoje, pra mim, piazada, é muito importante essa sensação de andar com um carro sem ficar de xaropice, entendeu? E de todos os carros que eu tive, o único que eu consegui ter isso foi a Amarok. As duas Amarok. Tanto a primeira, quanto essa agora. Entendeu? E a minha sorte, piazada, é que eu fiz negócio com a pessoa que me vendeu o apartamento. Então, assim, ele foi tranquilo pra entender. Obviamente que o cara estranha, né? Pô, como assim, cara? Você queria o GTI sexta-feira, domingo você tá querendo devolver o GTI? Ele até pensou que tinha acontecido alguma coisa com o GTI. Eu falei, não, cara, não aconteceu nada. Sei que é estranho, mas eu realmente não quero voltar para um carro baixo. Porque quando eu tive a 320, por exemplo, piazada, cara, eu sofria muito com isso. Eu sofria ao ponto de que eu não conseguia aproveitar o carro, entendeu? De tanto que eu me preocupava se o carro ia fazer barulhinho de acabamento ou não, entendeu? Com a 320 eu fiquei louco, cara. Fiquei louco. Chegou uma época que, tipo assim, cara, andar com o carro me desgastava, entendeu? Me fazia mal andar com a 320. Não porque o carro tava ruim, mas porque a minha cabeça tava neurótica com essas coisas, de asfalto ruim, de barulhinho, de coisa nada, entendeu? E o legal da caminhonete é isso, piazada, é que além dela te dar a liberdade para você andar onde você quiser, ela também te dá essa liberdade emocional, entendeu? Tu se desapega dessa coisa de cuidar com asfalto, de não sei o que, porque ela é feita para andar em asfalto ruim, entendeu? Aí mandei uma mensagem pro dono do GTI, expliquei para ele, e hoje peguei a Amarok de volta, piazada. Então, basicamente foi isso, beleza? Gostou desse vídeo? Curte aqui, se inscreve no canal, comenta aí o que tu achou dessa decisão, se foi certo ou não. Saiba também que se você achou errado, para mim não vai mudar nada, porque eu faço o que eu quero, beleza? Tamo junto.